70 anos depois da abertura dos portões do maior símbolo do Holocausto, nossos repórteres visitam os cenários da tragédia. Os nazistas amontoavam o máximo de pessoas possível, quase sem ar, sem água, durante dias. As pessoas não sabiam para onde estavam sendo levadas. O que restou do campo de Auschwitz, onde 1.300.000 pessoas foram mortas pelo nazismo. As memórias de quem viveu o horror. Nunca mais vi nem minha mãe, nem minha avó, ninguém. Sobreviver um dia era uma vitória. Um dos poucos sobreviventes que nasceram num campo de concentração e que escolheu o Brasil para viver. Passando por tudo que nós passamos, o Brasil nos recebeu de braços abertos. Sobreviventes do Holocausto. Amanhã, no Jornal da Record. No dia 27 de janeiro de 1945, o mundo descobria as atrocidades cometidas nos campos de concentração do nazismo. Foi nesse dia que os aliados libertaram o campo de Auschwitz, o maior de todos, onde pelo menos 1.300.000 pessoas foram exterminadas. 70 anos depois, nossos repórteres visitam os locais onde funcionava a máquina de matar de Hitler e ouvem os depoimentos de quem sobreviveu ao massacre. É a série Sobreviventes do Holocausto. Esta é uma fábrica de matar pessoas. A estrutura é original, feita de madeira e com uma chaminé. Vamos entrar agora em uma das câmaras de gás usadas pelos nazistas. No interior destas paredes, hoje mofadas, milhares de pessoas foram exterminadas. Em dezenas de lugares como esse, espalhados pela Europa, elas eram trancadas e asfixiadas por gás tóxico. Morriam de uma vez só até 1.000 prisioneiros. No auge da guerra, as câmaras funcionavam dia e noite. %10% se salvou. Eu estou dentro desses 10%. Não tem uma explicação assim, porque eu sim, outro não, porque outro não, eu sim. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha nazista, o mundo descobria os detalhes assustadores do Holocausto. Um extermínio sem precedentes. Eram as marcas do plano de Adolf Hitler para acabar com o povo judeu e outras minorias, colocado em prática pelos nazistas durante a guerra. Eu pensava, será que vocês vão sobreviver até amanhã? Num caso assim você vê tanta morte, e tanta dor e tanta coisa inimagináveis que nem sei em que se... Talvez nem se pensa, não sei. 2015, Cracóvia. 70 anos depois, nossa equipe desembarca na Polônia, o epicentro do Holocausto. Esse é o Trilho da Morte. Nesta ferrovia viajavam os trens com os judeus de toda a Europa para os campos de concentração. E eles eram transportados em vagões de madeira como este, sempre fechados. Lá dentro, as condições eram desumanas. Os nazistas amontoavam o máximo de pessoas possível,
quase sem ar, sem água, durante dias. As pessoas não sabiam para onde estavam sendo levadas e no desembarque eram selecionadas pelos guardas nazistas, entre aquelas que poderiam trabalhar e as outras que deveriam seguir diretamente para o extermínio. 120, 130 pessoas em cada vagão. As pessoas tinham que fazer necessidade lá próprio dentro do vagão. Tinha muitos que morriam dentro do vagão por causa do cheiro, por causa da falta de ar, condições inimagináveis. E de lá fomos levados para Auschwitz. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. A mensagem no alto da entrada de Auschwitz fazia parte da estratégia nazista de iludir os prisioneiros. Fazer com que eles acreditassem que aqui seriam forçados a trabalhar, mas que talvez um dia pudessem ser libertos. Mas a verdade é que ao cruzar esse portão, eles já estavam condenados à morte. Os alemães mentiam para eles o tempo todo, davam esperança. As pessoas chegavam aqui assustadas, suspeitavam que algo de mal podia acontecer, mas no fundo elas queriam acreditar no que os nazistas falavam, explica Pavel Savitsky, porta-voz do Museu de Auschwitz. De cada 4 pessoas que chegavam, 3 eram enviadas diretamente para as câmaras de gás. Como nosso vagão era mais jovens, nós fomos mandados para um outro campo. Se tivesse ido para a direita, estava no crematório. Em execuções de cansaço, fome, doença, em experiências médicas, a Alemanha nazista matou durante os anos da guerra 6 milhões de judeus, 3 milhões de cristãos poloneses, 3 milhões de prisioneiros soviéticos, 1 milhão de iugoslavos, 200 mil ciganos, 70 mil deficientes físicos e mentais, 12 mil homossexuais e 2.500 testemunhas de Jeová. Auschwitz é o maior símbolo desse genocídio. Só aqui estima-se que cerca de 1.300.000 pessoas tenham sido exterminadas. 90% judeus. Ficamos paradas em frente ao crematório várias horas. O que passa pela cabeça da gente? Tínhamos certeza que de lá nós sairemos vivas, mas aconteceu, eu chamo milagre, que mandaram voltar para o alojamento. Nós não sabíamos porquê. Só depois a minha irmã soube que o crematório estava superlotado e não tinha mais lugar. E foi que nos salvou. Auschwitz I era um campo de concentração. Auschwitz II, conhecido como Birkenau, era o campo de extermínio. Auschwitz III, o Monowitz, era usado para os trabalhos forçados. Outros 45 subcampos funcionavam ali para fornecer mão de obra escrava para as indústrias alemãs. Quando perceberam que iam perder a guerra, os alemães explodiram as câmaras de gás, os crematórios e a maioria dos alojamentos. As ruínas do que sobrou foram declaradas Patrimônio da Humanidade. Nos prédios onde funcionavam os alojamentos de Auschwitz I, as memórias do genocídio, fotos das vítimas espalhadas pelas paredes. Nas malas dos prisioneiros, o registro da tentativa de preservar o pouco que sobrou dos pertences. Tudo confiscado pelos nazistas. Óculos que eles não podiam usar, utensílios de cozinha, de higiene pessoal, montanhas de calçados gastos nos anos de gueto e guardados até o campo ser liberado. Os
pares infantis fazem lembrar de cada uma das mais de 200 mil crianças mortas aqui. Você vê um soldado alemão pegando uma criança pelas pernas e batendo com a cabeça dela numa parede. Que coisa pior pode ver? A imensidão de Auschwitz II-Birkenau é assustadora. 100 mil pessoas chegaram a ficar alojadas ao mesmo tempo no campo construído para matar prisioneiros. Debaixo desses tijolos, os milhares de corpos que saíam das câmeras de gás eram transformados em cinzas. O crematório em Auschwitz estava funcionando dia e noite, e aquele cheiro terrível de carne queimada, você sentiu dia e noite. Mesmo depois de sair de Auschwitz, esse cheiro ainda te perseguia. Nós estamos em um dos dormitórios do campo de Auschwitz. Aqui dentro, à noite, as condições eram horríveis, principalmente no inverno, quando o frio era intenso. Em cada estrado de madeira como esse, pelo menos 8 pessoas tinham que dormir juntas. Para conseguir mais espaço, os mais fortes mordiam e chutavam os mais fracos. Por volta de 4 da manhã, todos tinham que estar em pé, enfileirados, para a contagem oficial. Auschwitz hoje recebe mais de 1,5 milhão de visitantes por ano. O passeio é doloroso. No lugar onde antes funcionavam os crematórios, existe agora um memorial gigantesco. A bandeira listrada representa o uniforme dos prisioneiros. As pedras simbolizam os mortos. É onde todos param para refletir, em meio a um registro tão terrível da história da humanidade. Estou procurando o bom que ainda a vida está me oferecendo. Eu tenho uma família linda, eu tenho 3 netos, 4 bisnetos, e graças a Deus eu estou bem. E hoje, sobreviventes do Holocausto retornaram ao campo de concentração de Auschwitz. Quase 300 judeus de várias nacionalidades relembraram os horrores que viveram ali. Muitos estavam em Auschwitz pela primeira vez depois do fim da guerra e se emocionaram. Cercas eletrificadas, arame farpado, guaritas de vigilância. Auschwitz foi construído com a estrutura de uma prisão de segurança máxima. A diferença é que os prisioneiros não eram criminosos, nunca foram julgados. Estavam ali apenas por serem odiados pelos nazistas. Neste pátio, pelo menos 3.000 pessoas foram fuziladas. Para os nazistas, esta não era uma forma de extermínio, mas de punição aos prisioneiros que tentavam algum tipo de resistência ou buscavam contato com civis fora do campo. Esta é uma réplica do Muro de Execuções. Aqui, os condenados à morte eram obrigados a tirar toda a roupa. Eles se viravam de costas, caminhavam até esse ponto exatamente e aguardavam o tiro na cabeça. Para colocar em prática o extermínio do povo judeu e de outras minorias, os alemães criaram uma engenharia do mal. Todo o sistema alemão, civil, militar e mesmo universitários, se engajaram no extermínio de judeus. Uma coisa muito bem planejada e organizada. Para convencer aos próprios alemães de que os judeus deveriam desaparecer, o nazismo divulgava campanhas em que os retratava como insetos, ratos, ladrões, assassinos e imundos.
A Alemanha ficou insana. O governo enlouqueceu, levou eles à loucura e o povo enlouqueceu junto. Sobreviver um dia era uma vitória, porque perto você via as pessoas morrendo adoidamente. Para isolar os judeus e usá-los como escravos, vieram os guetos. Na sequência, os primeiros campos de concentração, adaptados em construções que já existiam. Depois, com a política do extermínio, empresas de engenharia passaram a projetar campos maiores. Especificamente para matar o máximo de pessoas de forma eficiente, gastando o mínimo de armas, soldados e tempo. Pesquisas recentes catalogaram 20 mil campos e subcampos de concentração espalhados pela Europa. Dos 23 principais, 8 também eram usados para o extermínio. 6 na Polônia, 1 na Croácia e 1 na Bielorrússia. Para os que eram mantidos nos campos de concentração, a estratégia era deixá-los fracos e doentes. Carregar as pedras para cima, largar a pedra, depois descer com a pedra para baixo, fazendo isso 12 a 14 horas. A pessoa não só estado físico, mas estado mental não suporta, é uma coisa insuportável. O cenário era de muitos prisioneiros em pouco espaço, um cheiro horrível porque eles não podiam tomar banho e se lavar. Eles sofriam de diarreia por causa da comida, problemas de pele, havia piolho, ratos, excrementos. São condições que nós sequer podemos imaginar hoje em dia, explica o porta-voz do Museu de Auschwitz. This is something we cannot imagine today. Quando você era separado, chamado, eles poderiam, 1, lhe torturar, 2, matar, ou senão mandar os cachorros em cima de você. E esses cachorros foram treinados para matar. Eu fiquei com medo desses cachorros por muito tempo, qualquer cachorro. Eu não queria nem ver um cachorro na minha frente. Eu tinha pavor. Todo prisioneiro era um escravo. Eles trabalhavam de 12 a 14 horas por dia na construção de estrutura para a guerra, plantações e, principalmente, fábricas de empresas alemãs. As fábricas chegavam a reclamar que eles estavam muito debilitados, com muita fome e trabalhavam mal. Eles, não se preocupa que tem mais escravos para chegar. Porque o objetivo, na verdade, era matar pela exaustão. A comida era pouca e muitas vezes estragada. E ficamos muito enfraquecidos, porque quase não tinha comida. Era uma sopinha de nabos e tinha, às vezes, um pedacinho de pão de manhã. Só isso. E às vezes nada. Quem não passou por uma verdadeira fome não pode imaginar a que ponto que pode levar um ser humano. 24 horas por dia só pensa naquele que uma vez ele comeu com a comida. Não consegue desligar. Esta é a primeira câmara de gás construída no complexo de Auschwitz. No caminho para a morte, os prisioneiros eram informados de que aqui dentro eles apenas tomariam um banho para desinfetar o corpo. Todos recebiam um cabide para colocar as roupas. Os nazistas também diziam que na saída eles receberiam chá e café quente, mas eram só falsas esperanças. Assim que aquela porta era fechada, o gás era liberado e em questão de minutos todos morriam. Por respeito às vítimas, nós vamos entrar na câmara de gás em silêncio. O gás era jogado pelos buracos no teto. Com o vapor que vinha de baixo, o veneno tomava conta do lugar.
Em Auschwitz ainda é possível ver as inúmeras latas do Zyklon B. Fizeram testes com prisioneiros russos de cobaia, colocavam 600 prisioneiros russos numa câmara de gás, jogavam o Zyklon B e em quanto tempo matavam. E iam melhorando a fórmula para que matasse de 10 a 20 minutos. O sistema era tão eficiente que não dava tempo de queimar tantos corpos. A solução da engenharia do extermínio foi a construção de imensos crematórios. Tudo do judeu era aproveitado. Eles raspavam a cabeça dos cadáveres e com o cabelo, o que eles faziam? Eles forravam o colchão, forravam o travesseiro, forravam o colchoado. Os ossos dos judeus eram usados para fazer adubo. Depois que morriam, arrancavam os dentes de ouro para mandar esse dinheiro para a Alemanha. Alguns prisioneiros morriam de uma forma muito mais cruel. Eles foram entregues a esse homem, Joseph Mengele. Passei na frente dele. Ele chegou a falar com o senhor? Não. Ele só mexia dedão, esquerda, direita, enviando pessoas ou para trabalhos forçados ou para câmara de gás. Perto do fim da guerra, ainda vieram as marchas da morte. Nessa marcha, as pessoas totalmente exaustas, praticamente sem comida, marchavam. Quem não conseguia, porque já eram fracos, debilitados, quem não conseguia, simplesmente matava. Uma estrutura tão ampla e elaborada deixou marcas de todos os tipos. Principalmente nas pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Quando eu passei pelo Majdanek, lá tem montanhas de cinzas das pessoas queimadas. Então eu vi nessa cinza que meus pais também estavam lá no meio. Aí alguma coisa se acordou e resolvi. Para que isso nunca mais acontecer, tem que ser contado e recontado. Paredes esburacadas, tiros que foram disparados há mais de 7 décadas. As marcas do terror do nazismo ainda existem na capital da Polônia, hoje uma cidade reconstruída e moderna. A área que nós estamos agora fica dentro dos limites do Gueto de Varsóvia, o maior da Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 500 mil judeus viveram aqui, juntos, numa concentração extrema. Este prédio, um dos únicos a resistir aos bombardeios, era ocupado por algumas dessas famílias, forçadas a viver no gueto. Morava num quarto pequeno, morava 15, 20 pessoas junto. E todo dia saíam para trabalhar e de escondido trazia comida. Ruas tomadas de gente faminta e desesperada. Uma concentração absurda de pessoas por metro quadrado. As imagens da época retratam o que era um gueto, uma enorme prisão a céu aberto.
Os moradores não podiam sair da área determinada, não podiam exercer a profissão, faltava comida. Faltavam condições básicas de higiene. Os mais frágeis morriam e os corpos ficavam nas calçadas. Os nazistas entraram lá e falaram, olha, nós vamos levar todas as crianças e a sua menina também, ela tinha 6 anos, minha irmã, no médico fazer exame médico. Aí minha mãe falou, mas eu posso ir junto? Aí o alemão falou, pode-se. Aí levaram ela para Panar e mataram minha irmãzinha de 6 anos e mataram minha mãe também. No começo do século passado, mais de 3 milhões de judeus viviam na Polônia. Eram comerciantes, médicos, advogados, engenheiros, artistas e banqueiros. Até que o nazismo chegou ao poder na vizinha Alemanha, a Segunda Guerra Mundial explodiu e em setembro de 1939 as forças de Hitler invadiram a Polônia. Os alemães demoraram poucas semanas para consolidar a ocupação da Polônia. Oficiais nazistas foram transferidos para as principais cidades do país e logo de início passaram a perseguir os judeus. Praticamente todos os dias, novas regras e restrições eram impostas. Os judeus eram obrigados a colocar na roupa uma estrela de Davi. Não podiam ser donos de lojas ou empresas. Não podiam usar transporte público, entrar em parques, cinemas e piscinas. Tiveram que entregar roupas de frio. Escolas foram fechadas e passaportes confiscados. Deu uma lei, os alemães, que judeu não tem direito de andar na calçada onde gente anda. Tem que andar no meio da rua onde andam os animais. Depois de 3 anos de guerra, os judeus de toda a Europa ocupada passaram a receber ordens para deixar as casas onde moravam. Eram obrigados a se mudar para cerca de 2.000 guetos criados pelos nazistas. Fechados por muros, controlados dia e noite. O conjunto mais preservado está em Cracóvia, também na Polônia, onde cerca de 25.000 pessoas ficaram confinadas. Em prédios antigos que ainda existem aqui, várias famílias dividiam o mesmo apartamento. Em média, cada pessoa tinha 2 metros quadrados de espaço. A comida era racionada. Os mais ricos, claro, que tinham mais chances de sobreviver, comprando comida a preços muito altos dos poloneses que faziam a contrabanda de comida também. Esta aqui é uma pequena parte do que sobrou do muro de separação entre o gueto e o resto de Cracóvia. Ele tem 3 metros de altura. É claro, não era impossível pular para o lado de cá, mas era perigoso. Havia sempre soldados nazistas por perto e as punições eram rigorosas. Mesmo assim, muitos judeus se arriscavam, saíam à noite para fazer contato com amigos poloneses e pedir ajuda. Eu, com 14 anos, à noite, eu atravessava o muro do gueto, que arriscava minha vida. Eu dava camisa, calça, terno e trocava pela comida que eles me davam. Dividia pedaço de pão, tinha um pedaço de queijo, manteiga, tudo dividido para cada um, para ter para onde comer. Os judeus só podiam sair escoltados para trabalhar como escravos nas empresas alemãs. Eu, por exemplo, meu pai e meu irmão, fomos trabalhar fazendo cocheiras para os cavalos deles. Cocheira, e eu puxava esses madeira grossa para fazer telhado. Até que eu caí, quebrei o braço, com gesso mesmo eu trabalhei. A 500 metros do gueto de Cracóvia ficava a fábrica de Oskar Schindler.
Hoje, na fachada da antiga empresa, uma placa em homenagem ao homem que salvou mais de 1.000 judeus. E fotos de alguns dos empregados que sobreviveram ao Holocausto por causa do esforço de Schindler. No centro de Cracóvia, passamos pelas vielas usadas como cenário no filme A Lista de Schindler. O longa de Steven Spielberg conta como o empresário gastou toda a fortuna para subornar os nazistas e poupar a vida dos funcionários. Stop the train! You're can't you! Deine Papiere, Jude! Deine Papiere, Jude! Deadline! Os guetos judaicos passaram a ser liquidados durante a guerra, quando começaram as deportações em massa para os campos de extermínio. Saiu uma ordem que todos os obrigados já vir preparados para o caminho. Nunca mais vi nem minha mãe, nem minha avó, ninguém. A família foi. Esta é a praça principal do gueto de Cracóvia e aqui aconteceu um massacre. Em março de 1943, os alemães decidiram que todos os judeus da cidade deveriam seguir a pé para os campos de concentração da Polônia. Mas muitas mulheres, crianças e idosos já não podiam caminhar. Por isso, no último dia do gueto, eles foram reunidos aqui na praça e em questão de horas, os alemães fuzilaram mais de 2.000 pessoas. Hoje, as cadeiras vazias simbolizam a ausência das vítimas. Em Varsóvia, um grupo de moradores organizou um levante para não morrer nas câmaras de gás. Com poucas armas e bombas contrabandeadas, atacaram os alemães. Mataram ao menos 16 soldados e surpreenderam pela ousadia. Depois de 3 semanas de combates, pouco mais de 100 judeus ainda resistiam ao cerco nazista. Exatamente neste ponto, onde existia um prédio, ficava o último esconderijo. Eles se agruparam no subsolo, com um pouco de água e comida, mas foram descobertos pelos alemães. A maioria, homenageada aqui, preferiu o suicídio a se entregar com vida. Mas pelo menos 10 deles encontraram uma saída que não estava sendo vigiada. Conseguiram fugir e sobreviver. De cada 10 judeus que viviam na Polônia, 9 morreram no Holocausto. Varsóvia, capital da Polônia, 2015. 70 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a história continua a ser escrita. Este instituto recebe judeus de todas as partes do mundo em busca de qualquer informação sobre parentes que morreram no Holocausto, ou mesmo pistas dos que escaparam dos nazistas, mas preferiram enterrar o passado. Dos mais de 3 milhões de judeus que viviam na Polônia antes da guerra, apenas 300.000 sobreviveram. A maioria deixou o país pouco tempo depois. Quando o exército soviético libertou o campo de Auschwitz, encontrou 7.000 sobreviventes aterrorizados. Mas o drama ainda não tinha acabado. Com o fim da guerra, os judeus que sobreviveram a toda a perseguição nazista e aos horrores dos campos de concentração tinham um novo desafio: superar a fraqueza física e o abalo emocional
para reconstruir a vida. Minha primeira opção, quando eu vi eles, eu sobrevivi. E agora? Eu estava muito enfraquecida e em volta de mim estavam morrendo pessoas toda noite. Onde eu estava, nessa barraca, morriam, né? Ouvia-se pela respiração que eles estavam morrendo. Naquele momento, eles não entendiam a escala do Holocausto. Estavam realmente fracos, doentes. Eles precisavam se curar. Alguns passaram semanas ou meses nos hospitais. Alguns morreram pouco tempo depois de serem libertos, explica a curadora do Museu de Cultura Judaica de Varsóvia, Joanna Ficus. O primeiro desejo era procurar por parentes que teriam sobrevivido, mas como encontrá-los? Uma tentativa eram fichas como esta com as informações pessoais. Organizações do mundo inteiro passaram a enviar ajuda aos sobreviventes. Crianças foram para orfanatos. Adultos buscaram abrigo. A volta dos sobreviventes às cidades de origem em toda a Polônia costumava ser dramática. Boa parte dos prédios tinha sido destruída pela guerra. Nas casas que ainda estavam em pé, eles encontravam novos moradores. Por isso, os judeus quase sempre não eram bem recebidos. Uma pessoa que ficou com uma casa durante 3 ou 4 anos não queria abrir mão da sua casa nova. E pensou, e teve judeus que receberam respostas: você voltou, você não foi exterminado. Em outros lugares teve situações de ajuda, mas lamentavelmente também teve, entre o ano 45 e o ano 46, 1000 judeus que foram assassinados por locais em diferentes atos antissemitas. Logo depois da guerra, os sobreviventes do Holocausto se espalharam pelo mundo. Mais de 400 mil foram para os Estados Unidos. 140 mil para Israel, 20 mil seguiram para países como Brasil, Canadá e África do Sul. Eles queriam reconstituir suas vidas, começar a vida do zero, casar, trazer filhos, começar a ganhar vida, educar filhos. É isso, quer dizer, viver uma vida normal, como eles tinham antes da Segunda Guerra Mundial. Israel, 2015. Perto do fim da guerra, grupos judaicos começaram a se organizar e pensar em maneiras de trazer sobreviventes para o território israelense, que na época ainda era chamado de Palestina e estava sob o mandato britânico. Navios ilegais tentavam aportar em lugares como esse, mas eram interceptados pela marinha inglesa. O caso mais famoso é o do navio Êxodos, que em julho de 1947 atracou aqui com 4.500 pessoas a bordo. Eles foram impedidos de entrar e deportados para a Alemanha. O caso chocou o mundo e mostrou o drama do destino dos sobreviventes do Holocausto. Um ano depois, o Estado de Israel foi criado. É onde mora Asher Od, de 87 anos. Ele perdeu o pai, a mãe e os irmãos na guerra. Ficou sozinho no mundo aos 11 anos. Passou 1 ano e meio em Auschwitz. Ele conta que teve que entrar ilegalmente, mas não se arrepende. Sobrevivi ao Holocausto e ainda lutei pela independência do Estado judeu. Diz Asher que tem mais de 10 netos e considera cada um deles sua resposta para Hitler. Um dos vagões que levava prisioneiros para Auschwitz e foi colocado à beira de um penhasco no Museu do Holocausto em Jerusalém é parte do acervo de mais de 170 milhões de peças e documentos sobre o genocídio de Hitler. Ali está também uma imensa maquete que reproduz todo o esquema do campo, das câmaras de gás e dos crematórios do maior campo de extermínio do nazismo. O museu leva o visitante para uma viagem de horrores, recheada de histórias tristes, mas também de resistência e de renascimento. Em homenagem a milhares de vilarejos e comunidades judaicas que desapareceram do mapa, o Museu do Holocausto construiu esse labirinto.
e talhou nas pedras os nomes desses lugares para que jamais sejam esquecidos. Dvora conta que em Auschwitz recebia uma fatia de pão por dia, mas que em Israel nunca passou fome e durante muitos anos teve medo de guardar comida dentro de casa porque achava que alguém pudesse roubar. Espero que nenhum dos meus netos passe por isso, afirma. No campo de refugiados do Chipre, Dvora conheceu o marido e se casou lá mesmo. O noivo teve que vender um par de calças para comprar as alianças. O véu era de gaze. A irmã de Dvora, Lola Anglister, mora no Brasil. Se casou com o mesmo véu, que virou um talismã da família. A bandeira do Brasil erguida com orgulho no campo de Dachau. Romeno de nascimento, brasileiro por opção, George Legman é um sobrevivente do Holocausto. Ele se emociona ao explicar por que voltou ao antigo campo de concentração, levando as cores do país que o acolheu. Cada prisioneiro tem direito de trazer a bandeira do país de onde ele é ou onde ele mora. E eu decidi. Levar a bandeira do Brasil? Levar a bandeira brasileira. George é de uma família de judeus romenos que viviam na cidade de Cluj. Quando a guerra começou, a região estava sob domínio dos húngaros, aliados de Hitler. Em maio de 1944, todos os judeus de Cluj foram enviados aos campos de concentração. O pai dele conseguiu saltar do trem em movimento e sobreviveu à guerra. Mas o restante da família seguiu para Auschwitz, inclusive a mãe, que tinha acabado de engravidar. Avisaram aos microfones, quem tiver dificuldade de andar ou não se sentir bem, pode embarcar nesses caminhões que irão para os alojamentos. Na verdade, todo mundo que entrou nesses caminhões foi para uma câmara de gás e morreu no mesmo dia. Seu avô e seu tio? Exatamente, meu avô materno e meu tio materno. De Auschwitz, a avó de George e a mãe, escondendo a gravidez, foram enviadas para Dachau, um complexo de 14 campos de concentração na Alemanha. Foi num desses que George nasceu, em dezembro de 44. Essas fotos foram tiradas logo depois que as tropas aliadas chegaram a Dachau e libertaram os prisioneiros. Os horrores do Holocausto estavam expostos ali. Mas havia também uma cena de esperança. Além de George, outros 6 bebês tinham sobrevivido aos nazistas. Esse é um caso único na história do Holocausto, porque no mesmo lugar nasceram 7 crianças. As 7 crianças hoje são senhores e senhoras espalhados pelo mundo. Eles se encontram uma vez por ano para lembrar o Holocausto. Eu sou esse bebê daqui. Esse loirinho de camisa branca. É. O senhor consegue imaginar que é o senhor dentro de um campo de concentração ou logo depois de ter sido libertado de um campo de concentração? Não consigo. Eles sobreviveram graças ao esforço das mães e também pelas circunstâncias. A guerra já se aproximava do fim. O oficial nazista achou que manter as mães e crianças vivas seria uma boa estratégia. Ele pensou na cabeça dele, certo? Porque sabe, eu vou salvar as 7 mães grávidas. Vai ser um álibi para mim. Todo mundo sabia que lá iam entrar as tropas aliadas. Esse documento mostra a autorização para que o bebê George saísse do campo e recebesse tratamento médico assim que a guerra acabou. A mãe de George teve a sorte de reencontrar o marido logo depois. A família se refez na Romênia, onde o garoto era conhecido como Lager Juri, ou seja, Jorge do campo de concentração. E em 1961
o governo romeno da época permitiu que 50 famílias que desejassem imigrar para o Brasil pudessem vir para cá. Nós recebemos os direitos, certo, de vir para cá, e meu tio tinha fugido para o Brasil já em 1947. Em São Paulo, ele estudou, casou, criou filhos, conseguiu trabalho e uma vida confortável. Passando por tudo que nós passamos, o Brasil nos recebeu de braços abertos. Esse é um monumento em São Paulo em homenagem às vítimas do nazismo. No Brasil, vivem cerca de 100 mil judeus. Muitos são sobreviventes do Holocausto, como os nossos entrevistados, e relatam como foram bem recebidos aqui no país depois da guerra, nos anos 50 e 60. Eles falam de um Brasil democrático, aberto, sem preconceitos. Mas durante a Segunda Guerra não foi assim. O governo Vargas tinha uma política antissemita. Havia sérias restrições à imigração de judeus para o Brasil, principalmente nos anos 30 e 40, durante o Estado Novo. Há uma documentação que prova que o Brasil, depois da guerra, ainda tinha os resquícios do Estado Novo, daquela política antissemita em relação aos judeus que estavam no exterior. Nos anos 40, pelo menos 2 brasileiros agiram contra a determinação do governo e assim ajudaram a salvar muitos judeus. Aracide Carvalho era mulher do escritor Guimarães Rosa, cônsul brasileiro em Hamburgo. Ela também trabalhava no consulado e deu vistos para vários judeus perseguidos na Alemanha. Luiz Martins de Souza Dantas era embaixador brasileiro na França e também deu quase 1000 vistos, contrariando as ordens de Vargas. Sulamit e Tova foram salvas graças ao embaixador brasileiro na França. As duas, que hoje moram em São Paulo, são de uma família judia que vivia na Alemanha. Durante a guerra, a família conseguiu escapar para a França, mas precisava fugir da Europa. Foi Souza Dantas quem assinou o visto. Ele sabia que ele está salvando vidas. Ele salvou a nossa vida. São histórias terríveis, de massacres que abalaram o mundo, mas também há histórias de esperança e resistência. É o mais importante de ensinar as novas gerações que aconteceu lá, para lutar pela democracia, pela liberdade de expressão, pela liberdade de credos. Não existe diferença se é branco, se é amarelo, se é negro, somos todos iguais. E justamente para a gente não esquecer e para compartilhar, no portal R7 você pode rever todos os episódios da série Sobreviventes do Holocausto. E no Twitter, usando a hashtag do Jornal da Record, você pode sugerir uma reportagem